X-Men 59 da Panini chegou. Ela tá bem entre, mas entre mesmo, Juízo Final 1 e 2. Eu vou explicar direitinho para você a ordem de leitura e também, para quem não liga para spoilers, fazer um resumo completo. Tudo isso hoje aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 59 da Panini. Essa revista aqui, muito legal, com os tains da saga Juízo Final, já saiu o número 2, é o próximo vídeo do canal. O vídeo do número 1 vai estar nas telas finais para você poder conferir. E aqui eu vou ter que explicar muita coisa para você hoje, até no review sem spoilers, porque aqui nessa história tem edições americanas que são simultâneas ao número 1 e tem edições americanas que são simultâneas ao número 2. Então, para você entender a ordem de leitura correta, pelo menos a ordem que os eventos discorrem, vou explicar direitinho para você. E se é a primeira vez que você está passando por aqui, toda vez que saem revistas mensais ou minisséries que tenham a ver com os X-Men nas bancas, a gente faz vídeos diferentes aqui no canal. A gente faz vídeos em duas partes. Um review sem spoilers, onde eu falo da edição, falo do seu preço, quantidade de páginas, o que você encontra no interior, se eu gostei, se eu não gostei, por que eu não gostei, por que eu recomendo muitas vezes. E depois um resumo completo, para você que não liga para spoilers, para você que já leu a revista e quer entender melhor o que acabou de ler, e para você que acompanha esses eventos que acontecem nas revistas mensais dos Mutantes apenas aqui, pelo canal Fator X. Então, é do jeito que a gente vai fazer hoje. Eu já vou te convidando, se você gosta do formato, a aproveitar e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, conferir as redes sociais do canal Fator X, os nossos grupos de WhatsApp e Facebook e também os links para adquirir todas as revistas que eu citar aqui e vários outros lançamentos mutantes que eu deixo todos na descrição. Na descrição também tem a minutagem, para você poder separar o review sem spoilers do resumo completo, ou assistir tudo de uma vez também, se você não ligar para spoilers, não tiver comprado a revista e tudo mais. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de X-Men 59 da Panini. X-Men 59 da Panini tem 112 páginas, custa R$ 31,90, reúne em seu interior Immortal X-Men número 5 e 6, X-Men Red número 5, X-Men de 2021, volume americano, número 13, e uma história curta de Marvel Voices Comunidades de 2021. E como eu disse na apresentação, essa revista precisa de um pouco mais de explicação. Isso porque metade dela é paralela aos eventos mostrados em Juízo Final número 1 e metade paralela aos eventos de Juízo Final número 2. Então quando você vai ler Immortal X-Men número 5 e X-Men Red número 5, que são as duas primeiras histórias encadernadas nesse volume aqui, você vai ver referências aos eventos mostrados lá em Juízo Final número 1, o ataque a Krakoa, o ataque a Araco. Não vou me aprofundar muito nisso, porque senão posso dar spoiler da edição. E depois, a segunda metade é dedicada aos eventos que são paralelos a Juízo Final número 2. Então aqui a gente vai ver o quê? Os X-Men lidando com os Eternos na revista X-Men do Jerry Dunga, né? Revista X-Men que o volume se iniciou em 2021 com os X-Men eleitos, já cumprindo uma missão que a gente vê partes dela no número 2, e a gente vê depois em Immortal X-Men número 6, o Sebastian Shaw já também lidando com os julgamentos. Vê também que um Eterno que estava preso na zona de exclusão está livre. Tudo isso, os julgamentos começarem, o Eterno ser libertado, fazem parte dos eventos de Juízo Final número 2. Então o melhor, se você já tiver adquirido todas as revistas, é você ler Juízo Final número 1, X-Men 59 até a metade, então você lê Immortal X-Men número 5 e X-Men Red número 5. Aí você lê Juízo Final número 2 e volta a terminar de ler. E a última história, Marvel Voices Comunidades, é parte daquela antologia Marvel Voices, onde a Marvel dá espaço para a diversidade dentro da editora. A edição daqui é dedicada ao Roberto da Costa, o Mancha Solar, o membro dos Novos Mutantes que é brasileiro. É uma historinha legal, mas que passa por fora de todo o evento. Então ela não tem ordem de leitura. Na verdade, a gente presume que ela aconteceu antes do Mega Crossover. É uma revista bem legal, mesmo ela tendo mais sentido com o Juízo Final. Inclusive a história dos X-Men, várias das histórias que estão aqui só são entendidas com ela. É uma revista legal da própria coleção dos X-Men. Isso porque na primeira parte a gente vai ter a origem de Exodus mostrada. Até então ela não tinha sido mostrada em ordem do jeito que está aqui. No caso de X-Men Red, a gente vai ver uma mudança importante no status quo dos mutantes que habitam Araco, o antigo planeta Marte. E essa revista tem mais um defeito. Em dois momentos dela aqui, ela remete a eventos que foram mostrados
em Legion of X, que ainda está sem publicação em português. A Panini anunciou que vai lançar um encadernado com as edições de Legion of X e estudar se faz a mesma coisa com Marauders, né? Então a gente não sabe ainda quando tudo vai sair, mas Legion of X já está até aqui anunciado. Falou, ó, em breve em Legião do X, mas você vai ver que falta algumas coisas. São coisas mais sem importância. Uma personagem que aparece no final da história do Sebastian Shaw e um confronto do Legião, que é o personagem de Legion of X, lá em Araco, que também vai ser melhor explicado na revista Legião do X. Mas a gente já sabe o que aconteceu com Araco aqui mesmo. É que nem aquela história do Homem-Aranha, que é um puxadinho do Hellfire Gala. Você lê se quiser, né? Mas a Panini ainda não deu data para o lançamento de Legion of X. No mais, a revista está muito boa, como eu falei, mas com Mega Crossover tudo faz sentido e é do jeito que eu recomendo você ler. Immortal X-Men número 5 é completamente paralela aos eventos mostrados em Juízo Final número 1. Então, a gente vai ver os X-Men, Conselho Silencioso, reagindo ao ataque feito pelos Sortilégios, aqueles Eternos gigantes que eram mantidos confinados e que só são usados em grandes guerras deflagradas pelos Eternos. Isso tudo a gente já viu em Juízo Final número 1. Só que aqui vai dar um destaque na mesma batalha vista pelos olhos do Exodus, que também é membro do Conselho Silencioso e que é um personagem com uma origem razoavelmente envolta em mistério, até hoje não tinha sido revelada inteira, pelo menos não em português. E a gente vai ver, enquanto ele enfrenta os sortilégios, enquanto ele também usa sua telepatia para se juntar aos outros telepatas de Krakoa e resistir ao ataque da Unimente, a gente vai ver ele voltando lá ao momento da sua origem, quando ele manifestou seus poderes na época das Cruzadas, quando, ao lado do Cavaleiro Negro original e a eterna Cersei, que já mantinha um relacionamento amoroso com esse primeiro Cavaleiro Negro, ele encontrou Apocalipse. Apocalipse, inclusive, o tornou ali seu cavaleiro, mas exigiu que ele matasse o primeiro Cavaleiro Negro, que era seu parceiro, seu irmão de armas. Ele, inclusive, se refere a ele como se o amasse mesmo. E ele chega a começar a enfrentar o cara, isso tudo no flashback, e depois chega à conclusão que não, que Apocalipse não é um deus lhe dando poderes, mas sim Satã o tentando, né? Ele chega a essa conclusão porque ele vê tudo sob a analogia da religião. Inclusive os poderes dele são aumentados pela sua própria fé, pelo quanto ele acredita, tem convicção no que está fazendo e por quanto os outros acreditam nele. Então ele luta contra o Apocalipse, garante a vida do Cavaleiro Negro original e de Cersei, mas Apocalipse o derrota e o deixa soterrado. Ele vai ficar assim preso durante anos até ser libertado por Magneto e fazer parte dos seus acólitos, o que trouxe ele aos poucos até o momento em que ele está agora como membro do Conselho Silencioso. Então a gente vai ver ele se recordando de tudo isso enquanto confronta os sortilégios, enquanto faz parte da ofensiva dos telepatas, ou melhor, da defensiva dos telepatas, para resistir ao Unimente dos Eternos. Tudo é parte da sua origem, mas tudo isso volta até ele nesse momento de necessidade, para ele se lembrar do quão é importante lutar por aquilo que ele acredita. E ele vai ser o responsável pela derrota da primeira leva de Eternos, mesmo morrendo no percurso, que vai levar ele a passar pelos protocolos de ressurreição, cena que a gente já viu em Juízo Final número 1 da Panini. X-Men Red número 5. E aqui a gente tem uma história que é totalmente tirada de Juízo Final número 1, porque lá a gente viu quando o Druig tirou Uranus, o antigo Eterno Primordial, um dos mais beligerantes líderes que os Eternos já tiveram, de sua cela e o enviou até Araque para devastar o planeta mutante. E a gente vai ver isso acontecendo agora em X-Men 59, no título X-Men Red número 5. O Noturno chega para avisar o conselho que rege Araco, chega a tempo, chega a avisar eles antes do Uranus chegar, ele veio de Krakoa, que já está sob ataque dos sortilégios. A gente vê que Tempestade partiu inclusive ajudar os X-Men, porque Krakoa está em maior necessidade nesse momento, mas Magneto permaneceu. E aí o Uranus se manifesta. Assim que ele surge, Isca muda de lado. E isso é uma grande preocupação, porque Isca tem o poder de nunca perder. Só que o poder controla ela. Quando ela passa para o lado de um adversário, é porque já está definido. Ele vai vencer a batalha. E Uranus começa a promover um massacre na superfície de Araco. A primeira pessoa que ele derruba é o próprio Magneto, arrancando seu coração, deixando ele ali como se estivesse morto. E normalmente você pensaria que é verdade, mas eu vou já contar o que aconteceu. E aí ele começa um massacre, primeiro pelo conselho ali que rege Araco, os X-Men da Abigail Brand que surgiram também para tentar impedir, o Cable é morto muito rapidamente, o Legião surge para enfrentar o Uranus, os dois saem lutar em órbita de Araco, o Uranus volta sozinho e tem uma nota de rodapé dizendo que esse confronto do Uranus com o Legião a gente vai ver em Legion of X, em Legião do X, que a Panini está para publicar separado em algum momento. E o confronto continua. O Uranus usa um tremendo arsenal
que ele mantinha oculto esse tempo todo, que o Druig não tinha como acessar sem libertar ele. E tudo isso no espaço de tempo que o Druig deu pro cara. Ele deu 1 hora para ele arrasar Araco, e ele termina com certa folga. Nos últimos segundos, não parece ter nada vivo sob a superfície do planeta, quando ele é teletransportado de volta para sua prisão na zona de exclusão. É aí que a gente vê alguns sobreviventes. Ora Serrata, membro do conselho, aquele que se assenta no assento da lei, faz as leis que foram votadas em Araco valerem. Nós vemos que Magneto, mesmo com o coração arrancado, criou um facsímile de coração com energia magnética e se mantém vivo, que Lodos Logos também sobreviveu, escondido pelos insetos que compõem a forma física de Stilo, outro membro do conselho. É um membro insetoide, que parecia ser um único grande inseto gigante, mas na verdade eram vários insetos mantendo aquela forma. Se dissipou para atacar Uranus diretamente, pareceu ter morrido, mas vários dos insetos dele, que compõem seu corpo e que guardam sua consciência, cobriram o corpo de Lodos Logos para que não fosse visível que ele ainda estava vivo. E a gente não sabe se o rei pescador estava vivo. A gente viu ele se preparando para a batalha. Ele é o único humano em Araco. Isso quer dizer que ele não pode passar pelos protocolos de ressurreição, mas não vimos ele na hora do combate. A revista termina com Magneto se levantando, como eu disse para vocês, usando energia magnética para substituir seu coração e reclamando a liderança do planeta, do que sobrou, né? Porque ele se senta no assento da derrota, antes possuído por Tarnio indiferente. Isso é muito importante, porque uma das regras de Araco é que diante de batalhas que os Araki não podem vencer, quem se senta ao assento da derrota deve conduzi-los na batalha, e esse é o atual cargo de Magneto. X-Men 2021 número 13 começa paralelo aos eventos de Juízo Final número 1, mostrando então os X-Men eleitos resistindo ao ataque dos Sortilégios. Mas, depois da derrota do primeiro destes, e que é trazido de volta porque os Eternos têm sua própria versão dos protocolos de ressurreição, só que isso sempre custa a vida de um humano, e isso ninguém sabe, diferente dos protocolos de ressurreição krakoanos, que hoje são de conhecimento de todo o grande público. Então, depois da derrota desse primeiro, os X-Men percebem que não vai adiantar, né? Eles vão ficar lutando contra os Sortilégios quando finalmente derrotam um. Eles são 6 criaturas gigantescas, mas 6 Eternos que ficam trancados e são libertados de tempos em tempos em grandes guerras. Que toda vez que eles derrotarem um, ele vai ser trazido de volta e essa batalha nunca vai ter fim. E aí, a Jean Grey tenta contato com Icaris, contato telepático, porque ele faz parte dos Eternos que estão exilados, vivendo junto com os Deviantes, porque não concordam com a liderança do Druig. E aí ela pede ajuda a ele e fala, olha, na verdade, esses Eternos estavam guardados em um lugar trancados, apenas Uranus sabia onde eles estavam, e eles têm um arsenal que é alimentado por essa instalação do Uranus. Então vocês têm que chegar até lá para desativar tudo, só que tem uma condição, não matem nenhum Eterno. Por quê? Porque a morte de um Eterno vai custar, para ele ressuscitar, automaticamente a vida de um ser humano, né? Então, na verdade, o Icaris não conta, mas ele quer preservar a vida da humanidade. Vai falar, ó, não matem nenhum Eterno que eu ajudo vocês. E eles vão mantendo contato telepático. Ele não só dá a localização de para onde os X-Men devem ir, como também ele vai em missão junto com os seus Eternos para permitir que os X-Men cheguem até o lugar, porque existem barreiras que impedem os X-Men de se teletransportar para dentro do arsenal de Uranus. Então ele tem que desativar essas barreiras. E essa é a parte da história que é paralela aos eventos de Juízo Final número 2, que vai ter essa missão dos Eternos, desativando tudo que impede os X-Men de chegarem ao arsenal de Uranus e tirarem grande parte da munição dos Sortilégios, o que vai permitir uma vitória dos X-Men Krakoa. A revista termina com os X-Men bem-sucedidos retornando à ilha, exatamente no momento que é também o final de Juízo Final número 1, mas que está melhor explicado em Juízo Final número 2, que é o início do julgamento. Uma vez que o novo Celestial acordou e começou a julgar o experimento que é a Terra, os X-Men se veem diante dele, pronto para julgá-los. E em Immortal X-Men número 6, a gente já vai ter os primeiros julgamentos. Então a gente vai ver algumas coisas que também são melhor explicadas na edição 2 de Juízo Final. Por exemplo, Sina mantém um contato telepático com o Sinistro. O Sinistro explica para ela um plano que aqui não é mostrado, mas em Juízo Final 2 é melhor explicado, para destruir esse Celestial que iniciou os julgamentos, esse Celestial criado por eles, inclusive pelo próprio Sinistro. Só que esse plano pode ter baixas civis, porque a destruição desse Celestial pode arrasar alguns países da Europa. O Sinistro oculta isso. Oculta não, ele conta isso para Sina e fala para ela ocultar isso dos X-Men. Então ela diz, olha, tem esse risco,
Mas eu tô vendo o futuro e isso não vai acontecer. É mentira, ela não pode garantir isso. Então ela já vai ser julgada indigna por esse Celestial. E é Mística quem vai aparecer para fazer o julgamento para ela, né? O Celestial vai aparecer na forma da Mística para ela. E a gente vai ver o Sebastian Shaw esse tempo todo preocupado com a hora que ele for julgado. E ele acha que a forma que o Celestial vai assumir é a do seu pai. Então a gente vai vendo vários flashbacks de como o pai o tratava mal quando ele era criança, ensinando ele a dar apenas valor ao dinheiro, apenas valor a esse tipo de sucesso pessoal capitalista, para explicar aí como que ele moldou seu caráter. E a gente fica esperando então que o pai dele vá surgir. Nesse meio tempo, ele pede licença ao Conselho Silencioso e fala: olha, eu vou fazer o que eu faço melhor, política e finanças, para conseguir aliados para Krakoa. Eu preciso sair daqui e ir para a sede do Clube do Inferno. E eles liberam ele. Uma vez em Nova York, ele inicia uma série de contatos. E ele quer inclusive contato com os Eternos, procurar aliados entre os Eternos. A gente vê inclusive ele tendo uma reunião com o Eros, que é um Eterno que estava preso. Foi libertado também em Juízo Final número 2. Então essas duas edições estão bem amarradas, bem costuradas uma na outra. Eles têm uma conversa. A gente não vê tudo que o Sebastian Shaw fala para ele. Juízo Final número 2 vai explicar melhor para a gente o que foi essa conversa. Mas ele está não só tentando conseguir um acordo de paz para os mutantes e um jeito dos Eternos se juntarem para lutar contra esse novo Celestial, se juntarem aos X-Men para lutar contra esse novo Celestial, mas também um jeito de ter lucro. E nessa hora ele vê uma opção. Ele recebe um e-mail da própria Orcs pedindo dinheiro, investimento, com um ataque final contra os mutantes. Ele acha que isso pode ser muito lucrativo. Ele pode passar para o lado dos caras que vão ganhar, ele pode multiplicar o dinheiro dele investindo numa empresa que ele acha que vai ganhar dos mutantes. Lembrando que o Sebastian Shaw fabricava sentinelas na época do Clube do Inferno. E aí o que ele faz? Ele concorda. E era o teste do Celestial. Ele é julgado indigno e quem aparece para fazer o julgamento? Não seu pai, mas Emma Frost, personagem cuja opinião tem se tornado cada vez mais importante para Sebastian Shaw na última fase. Então é bem interessante essa inversão, ele fica bem ofendido com isso. Não esperava que o seu subconsciente fosse mostrar alguém como Emma Frost, que ele diz odiar, que ele diz desprezar. Isso abalou ele demais. Então o que ele faz? Ele vai, no finalzinho da edição, recorre a alguns dos rituais feitos por Selene, que é mutante, mas também foi membro do Clube do Inferno e também é uma feiticeira, e encontra uma entidade com a qual ela fez um pacto. E ele termina a edição fazendo um ritual, inclusive usando um coração que parece ser um coração humano, e invocando essa entidade para ele fazer seu próprio pacto. E quem surge é uma personagem chamada a Madre Virtuosa, que uma nota de rodapé também fala pra gente, que a gente vai conhecer ela melhor lá em Legião do X. Panini publica logo esse negócio pra gente. E depois disso, resta Marvel Voices, com a historinha curta do Mancha Solar. Aqui a gente tem uma revisitação da origem do Mancha Solar. Ele manifestou seus poderes após sofrer racismo num campo de futebol. E depois, quando ele foi recrutado pelos Novos Mutantes, a sua namorada Juliana foi assassinada por dois homens antimutantes, que depois iam se tornar carniceiros do Donald Pierce. E ele está revisitando tudo isso porque ele está no Brasil, em missão. Um jovem mutante que manifestou seus poderes recentemente está como alvo de uma organização antimutante e ele tem o dever de protegê-lo. Só que esse menino não é qualquer menino. Ele é o irmão de Juliana, a namorada do Mancha Solar, que foi morta pelos carniceiros. E são exatamente os dois carniceiros que mataram Juliana que estão de volta para matar seu irmão. Mancha Solar vai rapidamente derrotá-los, vai fazer com muita facilidade. Vai de certa maneira se vingar ao fazer isso, mas também sentir que superou aquele momento no qual ele não pôde salvar Juliana, e vai terminar a edição, depois de derrotados os carniceiros, cedendo uma planta portal para o garoto poder ir para Krakoa quando desejar, e garantindo que ele está sob sua proteção a partir de agora. E essa historinha curta é a última história encadernada em X-Men 59 da Panini. Com ela a gente encerra a edição e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, esse é aquele momento. Aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!